Retomando então, meus amigos, o nosso estudo do livro Plantão de Respostas, nós estudamos no nosso encontro anterior os temas Bebê de Proveta, falamos sobre o Brasil, né, sobre a situação atual do Brasil, né, atual, a gente lembra, né, que era lá em 1971, mas nós vimos também que as respostas que o Chico, inspirado naturalmente por Emmanuel, ofereceu naquele programa, ele era absolutamente atual, né? Nós vimos que muito daquilo que se falava naquele período, naquele momento, se fala também hoje, levando-nos ali a profundas reflexões sobre os caminhos, né, que nós brasileiros estamos seguindo a partir das nossas escolhas, a partir do nosso comportamento, dentro desse contexto social, político, de saúde, tudo isso envolvendo então a nossa realidade. Falamos também sobre o candomblé, né, que traz para nós aqui, que Chico recebeu como pergunta sobre as entidades do candomblé, se a forma como eles são reverenciados, né, a partir das suas práticas, das suas tradições, né, dos seus rituais, né, se isso não poderia prendê-los ao materialismo. E aí o Chico fez algum comentário sobre a visão do mundo espiritual a partir da doutrina espírita, né, mas mostrou também que quanto mais os espíritos se vinculam às práticas terrenas, né, mais próximos eles se encontram aqui do nosso mundo material, né? Então eu lembrei também para vocês que no próximo domingo, lá na Globo News, vai passar aquele documentário O Batalá, Pai da Criação, que é um documentário de meia hora aproximadamente, que vai tratar exatamente do candomblé. Então, recomendo como lição de casa, né, para todos nós assistirmos a esse documentário como um aprofundamento das lições que chegam, que a doutrina espírita nos proporciona, né? Isso porque, deixa eu pegar rapidinho aqui, eu comentei com vocês ontem sobre isso, mas acabei não trazendo aqui não trouxe para vocês aqui a fundamentação do que eu queria dizer, né? Deixa eu pegar rapidamente aqui, só um instantinho. Bom, vou ter que procurar um pouco mais aqui depois. Não adianta procurar agora que nós vamos acabar aqui perdendo um pouco do nosso tempo, né? Mas ali por volta da questão 625, o Kardec, então, conversando com os espíritos, falava, né, sobre os espíritos que são referência aqui no nosso mundo, para que nós possamos nos direcionar a título de elevação, a título de aprendizado, de desenvolvimento, né? Mas nós tivemos uma resposta bastante interessante que falava sobre só um instantinho, tá? Que falava sobre a importância de nós, estudantes da doutrina espírita, né, nos dedicarmos ao estudo de todas as religiões, exatamente porque elas nos proporcionariam um grande aprendizado, conhecendo, né, o mundo espiritual, conhecendo a relação de cada indivíduo com Deus, né, a partir das suas crenças, a partir das suas práticas, enfim. Mas ele traz para nós aqui, deixa eu ver rapidamente aqui. Eu tô aqui naquele capítulo, mas eu não estou encontrando a questão precisa do que eu queria passar para vocês, que eu gosto bastante, inclusive. Deixa eu ver aqui. Não vou conseguir encontrar agora, mas depois eu pego para vocês. Porque é bastante esclarecedor, chamando a nossa atenção para a necessidade do estudo, da dedicação, da filosofia de um modo geral, né? Quando nós falamos em filosofias espiritualistas, nós temos que compreender, né, de que forma que os homens, que os indivíduos de um modo geral se relacionam com Deus.
né? Mas depois eu pego direitinho aqui, não vamos agora nos prender a essa busca, né? Angelina, esse é um filme bastante antigo, né? O Passaporte para o Além, mas talvez não se encontre mais com tanta facilidade hoje, né? Então, infelizmente, ele foi ali divulgado no começo da década de 1990, então ele mostra, né, essa vida pós-morte, né, numa cidade, com todas as buscas do espírito, então é um filme bem bacana, né? Ah, você conseguiu assistir? Que legal, que bacana. É uma comédia romântica bem legal, que traz para nós, que o título dela, né, é Cidade de Julgamento, né, mas ele foi traduzido aqui para o Brasil como Passaporte para o Além. Traduzido não, né, foi renomeado como Passaporte para o Além. Então é bem bacana. Mas muito bem, meus amigos, vamos lá. Então o tema de hoje nós vamos começar aqui no nosso estudo falando sobre o karma. É a questão aqui do nosso plantão de respostas, lembrando que esse livro ele é uma transcrição de algumas das questões apresentadas no segundo Pinga Fogo, no dia 23 de dezembro de 1971. O primeiro foi em julho de 71, teve um programa de 2h30, quase 3 horas, e depois fizeram uma segunda edição, às vésperas do Natal, dia 23 de novembro, que teve mais de 4 horas de duração. Então foram os dois programas assim que marcaram a história do programa Pinga Fogo e da Rede Tupi. Então nós estamos agora na pergunta sobre karma, né? Que é o que foi assim intitulado. Então a pergunta foi feita ao Chico. O perdão realmente existe? Então por que existe o karma? Então vamos entender aqui primeiro, né, o significado de cada parte dessa pergunta. Primeiro, o perdão. Se alguém é perdoado, ele recebe perdão por uma falta cometida, na nossa visão, o perdão, ele então faz com que o indivíduo se sinta liberto daquela culpa, daquele erro que foi praticado. Mas então foi perguntado, se o perdão tem esse papel libertador, por que existe o karma? E o karma é entendido, né, dentro dessa visão oriental, o karma nada mais é do que o resultado negativo das nossas ações. Para algumas escolas nós temos o dharma, que é o resultado positivo das nossas ações. Então o karma ele talvez seja o termo mais popularizado, embora dentro da doutrina espírita ele esteja muito mais inserido na lei de causa e efeito, né? Então o karma para nós vem como consequências das ações negativas do passado. Então se o indivíduo cometeu um erro e ele recebe o perdão sincero, por que dentro dessa visão ele teria que sofrer as consequências mesmo assim daquilo que ele praticou, se ele recebeu perdão? O Chico então responde: uma das grandes virtudes buscadas pelo espírito, o perdão que parte do coração. Manifestado com o completo esquecimento das ofensas, é digno das almas evoluídas. Então, nesse primeiro trecho, a gente vai lembrar aqui que o perdão, muitas vezes, ele é visto de uma forma... visto por uma perspectiva equivocada, imaginando que o perdão ele só é válido quando você esquece, de fato, completamente aquela dor que você sofreu, né, a agressão que você recebeu. E, na verdade, nós lembramos que ninguém sofre de amnésia, né? Então, quando o perdão não significa o esquecimento, você simplesmente apagar aquele fato, mas é a forma como você vivencia em seus sentimentos a lembrança daquele fato. Então, aquela pessoa que cometeu um ato que pode eventualmente ter nos machucado, ter nos ofendido, então o perdão significa eu compreendo exatamente as suas dificuldades, eu compreendo que ele falhou no ato que ele praticou, né? Então, assim, não vou esquecer aquilo que ele fez. Obviamente, isso faz parte da nossa história. Mas os sentimentos que nós alimentamos a partir daquele momento são sentimentos diferentes. Então, é claro que do perdão nós vamos tomar ali atitudes diferentes para evitar que um novo erro, que uma nova falta venha nos atingir novamente, mas o perdão, muitas vezes o perdão não significa também que a confiança se foi restabelecida,
que uma pessoa com quem nós não temos afinidade, ela vai ser aproximada do nosso círculo pessoal. E aí a gente faz uma ligação, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala amai os vossos inimigos. E aí então Kardec ele explica muito bem que esse amor pelos nossos inimigos é obviamente um amor diferente pelos nossos afetos. São sentimentos diferentes, mas esse amor, na sua expressão mais profunda, significa o amor fraterno, o amor que entende aquele indivíduo como também filho de Deus, como pessoa que também está ali no seu caminho evolutivo, mesmo sendo um estranho, mesmo sendo alguém por quem eu não tenho tanta simpatia. Então é um sentimento vivenciado naturalmente de uma forma diferente daqueles por quem eu tenho afeto, aqueles que estão próximos a mim. Então, quando nós falamos desse perdão, significa exatamente isso, olhar de um modo diferenciado. Muitas vezes eu já não tenho mais aquela distância, né, que nos separava, que era uma distância pequena. Essa distância aumentou, já não me sinto mais tão confortável na convivência, né, numa relação com aquela pessoa. Então eu deixo que ela siga o caminho dela, eu sigo o meu caminho, mas dentro de mim os sentimentos são diferentes. Mas para aquele que praticou a falta, essa é a diferença que nós vamos entender agora. Para aquele que praticou a falta, o recebimento do perdão não significa a isenção, né, da responsabilidade pela dor que foi provocada. Por isso, então, quando o Chico responde para nós aqui, manifestado com o completo esquecimento das ofensas, esse esquecimento, então, significa, olha, isso já não tem mais importância para mim. E não esquecimento no sentido de apagar isso da minha memória. E depois ele continua. A lógica do espírita é simples. A própria pessoa que sofre pede a Deus a chance de reencarnar na Terra e passar por aquela provação para assim se livrar de um débito kármico, ou seja, algum mal praticado em vidas passadas que precisa ser expiado para que o espírito volte a ter paz. Nessa linha de entendimento, ensinam os espíritos que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Aí então aqui nós temos uma observação trazida aqui do Livro dos Espíritos, na questão 999. E aqui então nós vamos à questão 999 para ilustrar aqui esse comentário. Deixa eu pegar rapidinho aqui. Eu estava com ele aberto, mas eu tive que fechar para tentar encontrar aquela resposta. Mas está aqui. Nós estudamos recentemente sobre ela, né? Que é lá na última parte, que fala das esperanças e consolações. No capítulo 2, penas e gozos futuros. E aqui na questão 999, no item número 100, no número 6, que é o expiação e arrependimento. Então, na questão 999, diz assim para nós: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Aí depois tem aqui a questão D, que já não tem tanta importância para nós. E depois, voltando um pouquinho mais aqui, deixa eu pegar aqui onde eu tinha colocado, na segunda questão aqui em cima. Qual a consequência? Questão 991. Qual a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar suas faltas. Então aqui nós temos o arrependimento no estado espiritual e depois aqui embaixo na 999, o arrependimento ser sincero, né, que mereça essa graça de Deus. Então, baseado nessas questões apresentadas aqui no Livro dos Espíritos, e a partir dessa explicação aqui que Chico traz para nós vemos que aquele espírito que recebe o perdão, ele pode até acreditar, né, que ele já não tem mais nenhum débito, né, que o débito foi quitado pelo simples fato daquele que foi ofendido
já não sentir mais, né, não sofrer mais pela consequência da ação. Mas aí então os espíritos ensinam para nós, aqui no Livro dos Espíritos, né, e tantos e tantos outros ensinamentos, que o espírito que pratica falta, né, essa falta, quando o espírito começa a se autoconhecer, a compreender, ter mais afinidade com as leis de Deus, ele sabe que aquela falta que foi praticada foi consequência de uma imperfeição. E ele então, quando ele tem esse estado de clareza, né, essa condição de clareza na sua consciência, ele pede uma experiência para que ele possa ou reparar aquela falta, porque mesmo que o outro perdoe, ele pode sofrer ali, né, ele pode ter ali ter sido prejudicado de alguma forma. Então tudo bem, eu fui prejudicado, mas eu te perdoo mesmo assim. Esse prejuízo por aquele que praticou o ato deve ser reparado. A sua consciência vai pedir que ele faça isso, tanto por ele como também pelo outro. Então ele vai trabalhar para reparar essa falta. E é a forma como ele vai então depurar a sua consciência. Então a gente vê assim que, inicialmente, quando o Chico coloca sobre as grandes virtudes, né, que o perdão, que parte do coração, que isso é uma característica das almas evoluídas, depois ele coloca aqui então na segunda parte da resposta, a lógica do espírita é simples. A própria pessoa que sofre pede a Deus a chance de reencarnar e passar por aquela provação, e assim se livrar de um débito kármico. Esse débito kármico, naturalmente, quando o espírito pede, isso já mostra o seu grau de evolução consciencial. Ainda que seja pequeno, ele reconhece o erro que cometeu. E a partir desse erro reconhecido, ele pede então a oportunidade de reparar esse erro. Mas o interessante é o começo desse parágrafo, a lógica do espírita, ou seja, o espírita que tem o entendimento da lei de causa e efeito, que tem o entendimento das leis de Deus, que sabe que somente poderá evoluir a partir do momento em que sua consciência se encontra agora realmente tranquila a partir do aprendizado de fato. E aí a gente lembra uma passagem de Joana, que ela diz, né, que a necessidade que o espírito tem de vivenciar aquilo, né, vivenciar uma experiência dolorosa, como consequência de uma ação que ele mesmo praticou, é fazer com que o espírito aprenda na prática, e não na teoria, as consequências das suas ações. Então não basta dizer, olha, você cometeu, vamos usar aqui como exemplo, né, um crime que seja grave, você cometeu aquele assassinato, aquela violência, então você errou. Ou seja, na teoria, o espírito vai dizer, realmente eu errei. Mas a melhor forma dele vivenciar o aprendizado é ele passar por uma situação de violência semelhante, quando ele vai sentir então na pele a consequência da sua ação. Não significa, nós lembramos sempre, né, que embora no Evangelho de Jesus nós tenhamos, né, aquele que fere com a espada será ferido, a gente vai colocar ali simplesmente uma lei de ação e reação, não de causa e efeito, né, que tem uma diferença, porque ação e reação ela faz com que o espírito pratique uma ação e ele receba exatamente de volta a intensidade, né, o impacto daquela ação. Mas aí Joana também, usando novamente um ensinamento dela, lembra para nós que quando você joga uma pedra para cima, é natural que essa pedra volte e caia em cima de você. Mas quando você joga essa pedra para cima e você abre o guarda-chuva da caridade, você pode amortecer o impacto dela. Então a ação e reação, que é essa lei de Newton, né, que fala que toda força aplicada ela sempre vai ter um resultado contrário, na mesma intensidade. Então, no caso desses ensinamentos morais, a gente lembra que nós podemos amenizar. Então, o indivíduo que praticou um assassinato, por exemplo, não significa necessariamente que ele vá sofrer um assassinato como resultado da sua ação. E aí eu sempre trago para vocês, né, assim, esse exemplo, né, no caso, por exemplo, o médico que era obstetra e ele então acabou praticando abortos. Não significa que se ele praticou ali 100 abortos, ajudando mulheres que quiseram praticar esse ato, ele vai ser abortado 100 vezes.
Muitas vezes ele pode escolher uma posição dentro da sociedade em que ele vai desenvolver campanhas para evitar abortos, em que ele vai desenvolver um trabalho para acolher crianças abandonadas, para ajudar mães solteiras. Então a gente vê que as leis de Deus, como a gente já estudou sobre isso, ela não é punitiva, ela é educativa. Então o espírito, no plano espiritual, quando ele vive uma determinada experiência em que ele praticou um ato que vai causar nele um arrependimento, ele vai, a partir do despertar da sua consciência, escolher uma forma de expiar aquela experiência. Mas ela não será necessariamente na mesma intensidade, da mesma forma como ele praticou. Então esse é o grande aprendizado que a gente vai desenvolvendo, né? A Miriam colocou, né, o resultado do ciclo de violência, né? Pois é, exatamente, ele vai vivendo, né, experiências que vão fazer com que sua consciência desperte. E no momento em que ele desperta, realmente ele acaba cessando, né, parando esse ciclo contínuo de violência em que ele pratica e sofre. A Miri colocou também, né, hoje temos estudos que mostram como reagimos com pequenas violências passivas a outras violências, né, e que o acúmulo delas pode se manifestar em violências ativas, né, de fato é, né. Então, infelizmente, nós temos essa capacidade triste de acumular essas experiências exatamente pela falta de perdão, né? Porque você vai ali sofrendo uma violência silenciosa, uma violência indireta, uma violência que ela não é clara, mas você vai acumulando aquilo dentro de si até o momento em que você explode e pratica uma violência ativa. Então, infelizmente, isso é parte também das experiências que nós vamos vivenciando. O soldado colocou também, né, no caso ali, uma ação positiva e compensatória. De fato, esse é o objetivo. O espírito pode até dizer, olha, eu quero realmente sofrer, mas pode também me dar uma oportunidade de fazer algo diferente. E esse algo diferente vai ser exatamente algo construtivo para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Bom dia, Flávio. A Miriam colocou, né, sofrendo assim violências que um dia também ajudamos a criar. Então, até nesse caso, né, Miriam, a gente lembra lá no Obras Póstumas, naquela passagem que fala sobre expiações coletivas. Então, a forma como o indivíduo vive numa sociedade, a sua indiferença, muitas vezes a sua ação negativa, a sua presença perturbadora numa sociedade, faz com que ele crie um vínculo magnético com aquele ambiente, em que ele vai, no futuro, numa próxima existência, ele vai reencarnar por uma questão de afinidade com aquele ambiente. Mas quando o espírito, isso ele vai, muitas vezes, à revelia da sua vontade, ele vai realmente como uma experiência dolorosa para ele fica revoltado, endurecido, né? Mas quando o espírito começa a despertar a consciência, e ele fala, olha, realmente eu errei, então eu quero ir para aquele lugar para que eu possa fazer algo diferente. E ele consegue pôr em prática esse projeto existencial, isso mostra realmente o salto evolutivo que ele deu. Então a gente vai corrigindo pequenos detalhes, a gente vai se arrependendo, mas quantas e quantas vezes, né, o espírito pede para vivenciar uma experiência e quando ele se encontra no meio encarnado ele não consegue pôr em prática porque retornam, né, nas suas lembranças os motivos que fizeram com que ele praticasse aquele ato, ou seja, as suas tendências inferiores, os seus sentimentos antipáticos, os seus sentimentos egoístas voltam a aflorar. É por isso que nós temos ali um planejamento reencarnatório que coloca para nós várias propostas de reparação, várias propostas de crescimento espiritual, mas na prática, quando nós chegamos, nós colocamos em prática ali 5%, 10%. Claro que é sempre valorizado, né? Mesmo que o espírito ali não consiga modificar-se interiormente, esse pouco que foi conquistado é sempre valorizado, e esse é um dos critérios importantes que nós vemos no plano espiritual. Então o espírito tem ali 100%, né, um planejamento 100% elaborado, e depois em prática 5%. De um modo geral, a gente olharia e falaria assim, está vendo, ele reencarnou e ele ficou 95% devendo. E na verdade os espíritos vão dizer, parabéns, você conseguiu cumprir 5%. É aquela passagem que nós vemos, né? Aquele quadro branco, né? Uma lousa branca,
e um pontinho preto. Todo mundo olha para o pontinho preto, ninguém olha para a parte branca dela, né? A gente sempre olha para o defeito, nunca para a virtude. Então, no plano espiritual, realmente nós temos isso, né? Eu me lembro que Luiz Antônio Gasparetto, numa entrevista que ele dava, ele falava exatamente isso. No plano espiritual, claro que a gente fala nos ambientes onde o espírito sempre é favorecido, né, com os estímulos, com as orientações. No caso das colônias, por exemplo, né? Bom dia, Dalva, feliz ano novo. Principalmente nos ambientes onde o espírito é acolhido para o seu desenvolvimento, tudo aquilo que ele faz de positivo é valorizado. E tudo aquilo que ele faz de negativo, ele não é ignorado, mas ele é sempre direcionado para algo melhor. Agora a gente vê, né, nos ambientes onde o espírito, onde tem muito sofrimento, naquelas regiões umbralinas e tudo mais, aqueles espíritos que também são inferiores sempre vão apontar os defeitos para fazer com que o espírito fique cada vez pior do que ele já se encontra. E é algo bastante parecido com o que nós temos aqui. E aí então nós vamos olhar para o indivíduo e sempre observar os seus defeitos. E aí nós temos várias ideias, né, que são difundidas aqui na nossa sociedade, né? Como a gente coloca, né, a bolsa das qualidades a gente põe na parte da frente. E a mochila das imperfeições a gente põe nas costas, né? E a gente só olha o defeito dos outros e a gente só olha a nossa própria virtude. Mas a gente se esquece da nossa mochila de imperfeições que se encontram nas nossas costas. Então é uma tendência que nós temos. Então, nesse caso, né, só para a gente poder trazer de volta aqui o nosso raciocínio. Então, no caso do perdão, que é, na verdade, ali um sentimento de libertação para aquele que pratica o perdão, porque ele não desenvolve mais o sentimento daquela dor que se transforma numa antipatia, naquele tóxico emocional que faz com que ele se sinta cada vez pior, mais prejudicado. Então o perdão liberta. Mas para aquele que praticou o ato, a sua consciência sempre vai apontar a necessidade do reequilíbrio perante as leis divinas. Então é como se nós tivéssemos no nosso corpo espiritual, ou na nossa consciência, aquele padrão vibracional para estarmos ali harmonizados com o pensamento divino, com o amor divino que permeia por todo o universo. No momento em que nós praticamos um ato negativo, a nossa consciência começa a vibrar num padrão diferente, num padrão negativo. Então nós não conseguimos acompanhar essa vibração, esse amor universal que se encontra vibrando no universo. Então nós temos uma tendência natural a fazer com que a nossa consciência retome esse padrão original. E isso virá através da profunda transformação que nós precisamos fazer, através desse esforço diário, através dessa busca permanente. E muitas vezes as ferramentas, os instrumentos que são utilizados para essa transformação é a vivência das consequências das nossas ações para fazer com que o aprendizado realmente seja absorvido. E não apenas um aprendizado teórico. Hoje nós vemos uma situação bastante prática na nossa sociedade, que é o caso das prisões. Então alguém que pratica um ato contra a sociedade, ele naturalmente ele é recluso, ele fica preso ali para poder cumprir a sua pena. Mas imaginemos se nós disséssemos, a sociedade te perdoa, olha, não faz mais isso porque é feio, tá? A gente vai perceber que isso vai ser absolutamente inócuo. Não vai fazer efeito nenhum para muitas consciências ainda endurecidas no mundo de provas e expiações. Mas no momento em que ele é preso, ele começa a sofrer, aí ele vai lembrar, por exemplo, da família que ele ficou distante, da liberdade que ele tinha, das oportunidades que ele perdeu, dos sofrimentos que ele provocou nas pessoas que ele amava. Aí então, dentro da prisão, ele vai dizer, eu me arrependo do que eu fiz. Claro que esse arrependimento vem por causa da dor, não porque a consciência dele despertou. Mas essa dor fez com que a consciência começasse a despertar. Então, claro, ele pode, no momento em que ele declara, eu me arrependo do que eu fiz, ele pode voltar a cometer esse ato, pela sua imaturidade espiritual. Mas essa luz que começa a brilhar na sua consciência, ainda que seja a luz de um vagalume, e não um sol brilhando na sua consciência, em que ele realmente se arrependeu e vai fazer de tudo para poder reparar, mas esse pequeno vagalume que começa a brilhar na sua consciência
vai fazer que com o tempo ele comece então a amadurecer, ele comece a buscar realmente um caminho diferente. Então o perdão para nós ele também é feito por etapas. Da mesma forma que o perdão demora para poder se desenvolver em nós, o arrependimento no outro também demora. Mas eu vou dizer assim, olha, eu não quero nem chegar perto daquela pessoa, mas eu não quero ficar pensando no mal que ela me fez. Isso não é o perdão, mas é o início. Porque o comer, porque esse esforço que se faz para não ficar alimentando esse sentimento, quem fala sobre isso é Hamed, naquela mensagem sobre o perdão, ele fala que perdão é um caminho gradual. Primeiro você para de pensar naquela pessoa, você mantém uma distância psíquica dela, muitas vezes você mantém uma distância física, mas dentro de você está processando aquilo. Quando você se lembra, você começa a sentir, né, aquela dor moral, depois você começa a esquecer, aí você se distancia e fala, bom, não estou mais sentindo não tenho mais aquele sentimento que eu tinha antes. Mas aí se você se aproxima de novo, as lembranças voltam, você volta a sentir aquilo. Então por quê? Porque nós vamos fazendo um trabalho lento, um trabalho a longo prazo para promover essas transformações. Então o perdão e o arrependimento são dois processos muito difíceis, mas que acontecem de uma forma gradual. Então o perdão, que não é o nosso tema principal, mas é exatamente o arrependimento daquele que cometeu o ato, quando ele recebe esse perdão, mesmo que seja sincero, ele mesmo vai perceber que ele entrou em desequilíbrio com essas vibrações desse amor divino. Então é como se fosse aquela música desafinada. Ele precisa voltar a afinar o seu instrumento para poder tocar nessa orquestra divina. Enquanto ele não fizer isso, ele não é bem-vindo nessa orquestra, porque ele vai sempre causar essa distonia. O soldado colocou, né, não há punição, muitos farão tudo o que quiserem. E até mesmo hoje em dia, né, nem tudo que é lícito é moralizado. E a sociedade também passando por esse processo, e nós vamos falar sobre isso, soldado, daqui a pouquinho, que nas próximas questões aqui o Chico vai lembrar disso também, sobre o mundo que nós vivemos, ele vai tratar dessa questão. A Miriam lembrou, né, não desejar mal é um começo, como dizia Jesus. E a gente tem, né, aquela mensagem que nós já estudamos aqui há bastante tempo, está até na hora da gente voltar a dar uma lidinha nela de novo, né, que fala sobre os diversos estados do indivíduo. Né? Primeiro ele é muito agressivo, depois ele só agride quando ele é provocado, depois ele tem vontade de agredir, mas ele já não agride mais, depois ele fica neutro, depois ele começa a perdoar, depois no final ele começa a amar de fato. Como Jesus, né, coloca para nós, né, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, mesmo diante da agressão, da violência que foi sofrida, compreende a imaturidade dos espíritos e o amor universal permanece. Aquele amor, né, cristão, como ele próprio vivenciou. O arrependimento é o início do processo consciencial. O perdão, o arrependimento, são vários processos que nós vamos vivendo. Né? Então é difícil, né, a gente simplesmente julgar alguém, né, dizendo, olha, ele não se arrependeu ainda, ou ele não consegue perdoar. Cada um vai no seu tempo. Isso é realmente um processo de transformação interior que nós não conseguimos compreender. Né? No plano espiritual, pensando, por exemplo, no papel dos nossos mentores, né, que nos acompanham na nossa intimidade, conhecem os nossos pensamentos, conhecem os nossos sentimentos, né? Eles sim são capazes, né, de perceber o tempo de cada um, a distância que aquele indivíduo se encontra dessa real transformação. E por que ele não faz isso? Porque não é simplesmente ele não perdoa. A pergunta é por que ele não perdoa? Quais são exatamente os elementos que ele traz dentro de si que torna tão difícil esse processo de transformação? O livre-arbítrio é sobre os atos, né, e principalmente sobre os nossos atos. E é sobre o livre-arbítrio que vem também a próxima questão aqui do nosso livro. Né, depois, na próxima, né, além dessa. O próximo tema, pessoal, o bacana desse livro é que a gente muda de assunto de uma hora para outra. Né? Então, depois que o Chico respondeu essa pergunta, aqui seguindo a ordem alfabética, o próximo tema fala sobre o coma. Olha só que diferença, né? A gente falava sobre karma, agora a gente fala sobre o coma. E a única semelhança é que os dois estão na letra C, né? Mas porque o conteúdo é completamente diferente. Então esse tema foi levantado. Eu me lembro até de uma
de um estudo que nós fizemos na então Sala Espiritismo Net Brasil aqui do Pautalk, em que, num estudo de domingo, o Hermes ele convidou a namorada de um sobrinho dele que era anestesista. E aí então a ideia era conversar com ela sobre como é o processo da anestesia. Porque depois nós falaríamos sobre como o espírito se comporta durante o coma, e aí então a anestesia também, que é um estado ali que o espírito fica aqui, o indivíduo fica inconsciente, aí nós trouxemos depois para o lado doutrinário, né? Mas foi bem interessante, né? Porque mostrava assim que o corpo se encontra inerte, mas como o espírito, qual é o estado do espírito naquele momento? No caso da anestesia, né, a gente lembra que muitas vezes o corpo físico, aquilo que o corpo físico vivencia, em termos de processos fisiológicos, acaba também interferindo no espírito. Então, quando o corpo é anestesiado, muitas vezes o espírito também fica inconsciente, como efeito colateral desse estado físico em que ele se encontra, o efeito das substâncias, né? Então ele acaba ficando inconsciente também. Mas o coma, nesse caso, aí nós já vimos muitos filmes, já vimos muitas histórias, né, que falam, né, das pessoas que têm ali a experiência de quase morte. Tem um artigo bem interessante que eu vou ler com vocês agora para a gente poder aprofundar um pouquinho mais esse tema, né? Mas então aqui, nesse caso, foi perguntado para o Chico o seguinte: o que se passa com os espíritos encarnados, cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo, o coma? A resposta do Chico: seu estado será de acordo com sua situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico, por intermédio do perispírito, dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem as paisagens e os contatos com seres que os precederam na passagem para a vida espiritual. É comum que, após essas experiências, elas passam a ver a vida com outros olhos, reavaliando seus valores íntimos. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão da paz, das conversações edificantes, para que haja maiores condições ao trabalho do bem, que se direciona nessas horas tanto ao enfermo como aos encarnados, nesse caso, familiares e médicos. Então, o Chico coloca para nós aqui que, né, a primeira frase aqui deve ser podemos colocar como sendo a frase principal: seu estado será de acordo com a sua situação mental. Então o espírito pode ficar apegado ao corpo físico, nós já vimos isso até mesmo na desencarnação. Espíritos que ficam vinculados ao corpo físico com muita intensidade, nós tivemos até André Luiz relatando num dos seus livros, um espírito que brigava com o corpo físico querendo levantar. E ele foi então colocado em estado de inconsciência para facilitar o desligamento, porque apesar de seu apego ao mundo material, querer continuar ali com a sua vida, continuar com a sua família e tudo mais, ele era um espírito merecedor dessa assistência. Então, fizeram com que ele ficasse inconsciente para facilitar o processo de desligamento. Por outro lado, nós temos espíritos que acompanham até mesmo a decomposição do corpo físico. E relatos que nós já vimos, e vamos voltar a estudar sobre isso também, aqui mesmo nas obras do Chico, espíritos que ficam ligados ali a cemitérios, né, passando por todo aquele desespero, sentindo os efeitos, né, tão dolorosos e inimagináveis para nós desse vínculo, né, com os cadáveres. Mas nós temos também aqueles espíritos que naturalmente se desprendem com muita facilidade, ou com uma facilidade relativa, embora fiquem ali com relativo torpor desse desligamento. Eles estão acordados, eles são deslocados do corpo enquanto acontece esse estado vegetativo,
seja ali quando o espírito depois ele desencarna, ou mesmo depois quando ele volta à consciência, ele fica ali num estado de torpor, exatamente por causa do efeito do corpo físico. E outros espíritos simplesmente se libertam desse corpo, né? E ficam ali com aquela ligação parcial enquanto o corpo passa por aquele processo. E para ele, claro, é uma experiência difícil, assim como também para a própria família que vivencia isso, também passa por essa grande dor, por essa grande expectativa. Mas aí o Chico arremata aqui embaixo, como nós vimos, em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Dudu colocou, né, o filho de um amigo meu sofreu um acidente de carro, ficou 12 anos em coma. Um dia sua mãe chega ao leito, como fazia sempre, ela reza e ele acorda e diz, benção mãe. Foi incrível, né, quando ela comentou isso, né, muita emoção. Hoje está bem de saúde, sem sequelas, né, bacana. Então a gente vê, né, cada indivíduo tem ali as suas próprias experiências. Aí, claro, a gente vai ter ali depois muitos desdobramentos desse debate, tanto o debate ético dentro da sociedade, né, como também o debate dentro da espiritualidade. Porque aí vai falar sobre a questão da eutanásia, vai falar sobre a vida, sobre as descrições de pessoas que voltam, né, nesse estado de quase morte. Aí é um assunto que vai, né, digno de um congresso da Associação Médico Espírita, né, que traria para nós ali experiências diversas. Mas esse tema aqui, pessoal, ele tem um artigo muito interessante do site luzepaz.org, o artigo intitulado Um Flash sobre Coma, Estado Vegetativo, Ciência e Espiritismo. Esse é um artigo que foi escrito, uma pesquisa muito interessante, pesquisado por Susana Santos. Vamos a ele, então, só para a gente poder conhecer um pouquinho da parte teórica, da parte técnica e depois um pouco da parte espiritual também. O que é o coma? O termo coma vem do grego, aí tem aqui, né, a palavra grega, que eu não vou fazer isso com vocês, e que quer dizer sono profundo. Trata-se de um estado de inconsciência profunda em que uma pessoa parece estar a dormir, mas não é despertável. A característica essencial do coma é a perda profunda de consciência, segundo afirmam os critérios definidos pelo National Institute of Neurological Disorders and Stroke norte-americano, uma instituição de referência nesse domínio. Os níveis de coma e a evolução do estado de consciência do doente podem ser avaliados segundo a escala do coma de Glasgow, que permite atribuir uma nota ao doente com base em 3 parâmetros. Melhor reação ocular, de 1 a 4. Melhor resposta verbal, de 1 a 5. Melhor resposta motora, de 1 a 6. A nota mínima, que corresponde ao coma mais profundo, é 3. 1 de reação ocular, 1 de resposta verbal e 1 de resposta motora. O doente não abre os olhos, não fala e não se mexe. A escala tem em conta reações à dor e a comandos verbais, o estado de confusão ou de orientação do doente, a sua capacidade de articular palavras coerentes ou apenas sons incompreensíveis. O doente só é considerado em estado de coma se a soma dos 3 parâmetros for inferior ou igual a 8. Interessante, né? Eu me recordo quando trabalhava na UTI, nós tínhamos ali pacientes em coma e os médicos faziam esse teste de Glasgow, né? E um desses testes era provocar a dor. Eu lembro de um neurologista, num paciente que se encontrava em coma, em que ele pegava a unha do dedão e apertava assim bem pertinho do canto dos olhos, assim, entre os olhos e o nariz ali, né? E ele apertava, e o doente reagia a essa dor. Claro que deve ser uma dor terrível, né? Mas era uma forma de você provocar no paciente uma reação. E a partir dessa reação, ele então atribuía uma nota. Então falava alto com o paciente, fazia algum barulho por perto para ver se ele tinha alguma reação. Então são várias práticas que os médicos têm para poder fazer essa avaliação. E diz aqui para nós ainda: as causas do coma incluem traumatismo craniano provocado, por exemplo, por acidente de aviação,
acidente durante prática de desporto ou alguma queda, complicação de uma doença subjacente, nomeadamente epilepsia, diabetes ou insuficiência hepática ou renal, intoxicação, sobretudo por drogas que deprimem o sistema nervoso, tal como opiáceos, tranquilizantes ou álcool, o acidente vascular cerebral e outras como meningite, encefalite, tumor cerebral, anóxia, diminuição extrema da oxigenação, hipoglicemia, alterações iônicas, etc. O estado vegetativo agora, que é o tema que a gente lembra também, refere-se a outra forma de alteração do estado de consciência na qual a pessoa parece estar acordada, mas não interage com o mundo exterior. Nessa situação, os olhos da pessoa podem estar abertos e o doente pode, por exemplo, pestanejar, mover os olhos, emitir sons, gemer, sorrir, chorar, movimentar espontaneamente os membros e ter reação de sobressalto a um ruído. No entanto, esses doentes não têm respostas comportamentais voluntárias a estímulos e não se expressam nem compreendem a linguagem. O estado vegetativo é persistente quando dura pelo menos um mês. Em ambos os casos, o paciente está vivo, mas o cérebro não funciona totalmente. O coma e o estado vegetativo persistente não devem ser confundidos com morte cerebral. Agora vem o próximo artigo aqui. O próximo item, né? Morte cerebral. Implica a cessação irreversível das funções do tronco cerebral, estrutura do sistema nervoso essencial às funções vitais. Nessa situação, tem que estar determinada a causa do quadro clínico e a sua irreversibilidade. O doente não tem respiração espontânea e os reflexos do tronco cerebral não estão presentes. Para se certificarem que o doente está efetivamente em morte cerebral, e antes de o desligarem efetivamente do ventilador da máquina, o ventilador mecânico nesse caso, né, os médicos devem saber a causa da lesão e realizar uma série de testes. Entre eles, testar 6 reflexos do tronco cerebral, desligar o doente do ventilador durante 10 minutos e torná-lo a ligar, repetindo a operação 12 ou 24 horas depois. Se os testes não provocarem qualquer reação no doente, pode ter-se a certeza de que ele não tem qualquer hipótese de sobreviver para além de alguns dias. Se houver um único reflexo presente, por exemplo, se o doente desviar os olhos quando lhe jogam água gelada no ouvido, ou se tossir quando mexer no tubo de ventilação, não é possível declarar a morte cerebral. Quando isso acontece, o doente permanece ligado à máquina, por vezes durante anos. Quando os médicos falam de um doente ligado à máquina, estão a falar, aqui é um texto lusitano, né? Estão a falar de uma única máquina, o ventilador, que respira pelo doente em coma e permite a oxigenação de seu organismo. Para além disso, o doente é hidratado, medicado, alimentado através de perfusão. O resto do dispositivo de sobrevivência habitual serve apenas para monitorar o estado do doente. Saturação de oxigênio, nós vimos ontem isso, né? Lá na Evolução em Dois Mundos. Pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca ou eletrocardiograma. Evolução clínica. Já estamos chegando aqui na parte espírita, tá? A duração de um coma depende da causa, localização, extensão e gravidade da lesão no cérebro. O coma pode durar horas ou muitos meses e pode acabar com recuperação com ou sem sequelas, evolução para estado vegetativo ou morte cerebral. Algumas pessoas que recuperam do estado de coma ficam com sequelas físicas e mentais permanentes, enquanto algumas precisam de anos de reabilitação, outras recuperam totalmente de forma relativamente rápida. De um modo geral, quanto mais tempo durar o coma, menor a probabilidade da pessoa recuperar. As pessoas no estado vegetativo persistente podem evoluir para um estado vegetativo permanente e irreversível ou para a morte cerebral. O que acontece no coma ou durante o estado vegetativo, segundo alguns cientistas? Agora a gente já começa a entrar no estudo de consciência. Né? O que acontece com o indivíduo na visão da ciência enquanto ele se encontra nesse estado de coma?
Muito variadas são as considerações e indagações assumidas pelos cientistas sobre esse controverso assunto. Sendo que o coma e o estado vegetativo podem ser considerados como situações de quase-morte, que a gente chama de EQM, né? Aquilo que é relatado por muitos dos doentes que recuperam dessas situações tem causas e interpretações muito diferentes de acordo com a comunidade científica. Alguns sustentam que o estudo das experiências de quase-morte pode ser dividido em duas frentes. A neurológica, na qual toda a explicação de uma EQM se encerra no cérebro, e a transcendental, rejeitada pela maioria da comunidade científica, que aposta na existência de uma consciência atuante fora do corpo, o que alguns chamam de alma ou espírito. Contra as teorias transcendentais, o argumento mais contundente é o fato de a proximidade da morte não ser imprescindível, pois alguns doentes, não à beira da morte, também têm relatado esses acontecimentos. Sustentam ainda que a visão de um túnel comumente descrita é o resultado da falta de oxigenação do cérebro, o que pode deflagrar uma ativação anormal das células da visão, originando esse tipo de visões ou alucinações. Para o Dr. Raymond Moody Jr., a gente lembra, né, o Dr. Raymond Moody, que falava sobre vida além da vida, ele é aquele escritor que produziu um filme, né, e também escreveu um livro, falando sobre experiências de quase-morte. E quando ele escreveu, né, na biografia dele, fala que ele foi muito atacado pelos pares, né, que não concordavam, achavam que isso era absolutamente fora da ciência. Enfim, né, fizeram ali várias críticas. Para o Dr. Raymond Moody Jr., criador desse termo e responsável pelo conceito, a experiência de quase-morte é uma forma de consciência transcendental ou um estado alternativo de consciência que acomete o indivíduo que se encontra no estado fisiológico extremo. A questão é complexa, pois a forma de verificar se uma experiência é transcendental ainda é muito vaga. Ou seja, né, você não tem elementos científicos para poder avaliar realmente se os relatos de uma experiência de quase-morte são verdadeiros. Será necessário expandir a nossa lógica, afirma esse cientista. Talvez a objeção mais séria levantada contra a tese da vida após a morte seja de que essa tese é inteligível, incompreensível, mas a nossa mente tem capacidade plena para computar coisas ininteligíveis ou pensar sobre elas de forma racional, coerente e lógica, segundo o próprio Dr. Moody. Esse cientista, que entrevistou milhares de pessoas, afirma existirem fatos comuns, consistentes e independentes desses relatos. No total dos relatos mais frequentes, são descritos no quadro a seguir. Aí tem aqui 8 fatos comuns relatados por quem voltou da morte. Eu me lembro que eu li esse livro dele, isso foi lá para 1995, 96, alguma coisa assim, e realmente é muito interessante, né, esse conjunto de fatos que ele encontrou que são fatos comuns das pessoas que relataram a experiência de quase-morte. Então, primeiro, depois eu mando para vocês o link, que tem umas imagens bem interessantes aqui, que eles colocaram para poder simbolizar, né, cada uma das partes aqui que são relatadas. Então, primeiro aqui, né, 8 fatos comuns relatados por quem voltou da morte. Primeiro, sentir-se fora do corpo. Então, esse primeiro relato é bastante interessante, porque esse estudo da experiência de quase-morte, eu já comentei com vocês, ele também é desenvolvido aqui no Brasil, né, lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o Dr. Alexander Moreira Almeida, junto com uma equipe de médicos da Holanda, se eu não me engano. Vocês se lembram que eles, que as pessoas falavam, né, que elas se viam fora do corpo, flutuando sobre o corpo, muitas vezes chegando até o teto de uma enfermaria, de uma UTI ou mesmo de um centro cirúrgico, quando ali a pessoa pode não estar em coma, mas ela se encontra anestesiada.
Então as pessoas relatam, né? Olha, eu ouvi vocês conversando, eu vi o que aconteceu na sala do lado, eu me vi lá do alto. E aí então a experiência era, né, colocar uma imagem que fosse de fácil identificação em cima de uma prateleira numa altura em que uma pessoa em pé não poderia ver. Se esse paciente, dizendo que se elevou até o teto da sala, olhasse esse desenho e depois falava, olha, eu vi um desenho assim, aí seria uma das provas que eles poderiam ali usar, né, ou uma das evidências, né, que poderiam ser utilizadas para embasar essa afirmação. Então é algo bem interessante das tantas e tantas pesquisas que são feitas. Então vamos lá. Sentir-se fora do corpo. 2. Atravessar um túnel e chegar a outra dimensão. As pessoas falam, né? Vá para a luz. Então, 3º, ver uma luz brilhante. 4º, perceber a presença do espírito de parentes e amigos amados que faleceram. 5. Assistir a todos os eventos da própria vida exibidos à sua volta. Lembra, Miriam? Ter sensação de conforto, paz e de amor sem iguais. 7. Relutar em voltar para o corpo. 8. Não sentir mais medo da morte. Eu tenho esse documentário, eu vou mandar para vocês depois o link, que é esse documentário Vida Além da Morte, né? Ou não, Vida Depois da Vida, né? Life After Life. Eu tenho esse documentário, eu vou mandar para vocês, ele foi extraído de um VHS, portanto ele tem assim aquela carinha mais antiga, né? Nada digital como nós temos hoje, e eu vou postar lá no nosso grupo para vocês acessarem, tá? Então é bem bacana. Aí vocês vão assistir assim, relatos de pessoas. Me lembro de uma pessoa que atendeu ao telefone num dia de tempestade e ela foi eletrocutada. Aí ela foi para a UTI, ficou em coma. Quando ela voltou com uma postura completamente diferente. E amanhã sai o do Netflix, né? Ah, é mesmo, Miriam? Legal. Coloca o título para nós então, por favor. Aí já fica também como lição de casa para a gente poder aprofundar um pouco mais esse assunto, né? Que é muito legal. Porque a gente percebe que esse material, pessoal, é um material não espírita. Né? O Dr. Raymond Moody ele não era espírita. Ele era simplesmente um médico que observou esses fatos relatados por pessoas. E aí então ele formou, né? Ele fez um estudo, ele fez ali o livro e produziu esse documentário, etc. E tal. Então esses são os fatos mais comuns. Sentir-se fora do corpo, atravessar o túnel, chegar a outra dimensão, ver uma luz brilhante, perceber a presença de espíritos e parentes de amigos amados que faleceram, assistir a todos os eventos da própria vida exibidos à sua volta, ter sensação de conforto, paz e de amor sem iguais, relutar em voltar para o corpo e não sentir mais medo da morte. Ainda segundo o Dr. Moody, as pessoas que vivenciaram uma EQM afirmam sempre que deixaram de ter medo da morte. Essas experiências confortam também quem está a passar pelo processo de luto, por exemplo, pois confere confiança noutra realidade. O episódio que chamamos de vida é somente uma pequena parte de algo bem maior. No instante da morte, a nossa consciência é, de alguma maneira, transmitida para o estado de realidade maior e mais inclusivo. O objetivo disso parece ser, de algum modo, algo que achamos muito difícil de conceituar no estado em que nos encontramos agora. Algo que faz parte de um progresso. Algumas pessoas afirmam que o desenvolvimento da nossa alma e da nossa vida continua noutra dimensão da realidade após o evento que chamamos de morte, afirma o Dr. Moody. Beleza, Dudu? A Marion colocou para nós aqui então, né, Vida Após a Morte, no Netflix. De repente, talvez seja até mesmo esse documentário, feito agora remasterizado, aquela coisa toda. Né? Continuando, também o Dr. Eben Alexander, um cético neurocirurgião e professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, passou por uma EQM durante 7 dias, situação após a qual escreveu o livro Uma Prova do Céu, levantando novamente esse assunto, desprezado pela ciência. No seu livro, o Dr. Eben Alexander diz que a consciência não depende do cérebro,
porque o seu neocórtex estava destruído pela meningite bacteriana causadora do seu coma. Mesmo assim, ele viveu uma experiência intensa durante esse período, o qual relata com grande pormenor. A neurociência afirma que esses fatos são impossíveis, sendo que esse cientista afirma tê-los vivenciado. De acordo com o Dr. Alexander, alguns neurocientistas têm a visão limitada de que a consciência é criada pelo cérebro, e essa visão está fora de moda. A neurociência convencional falha, é errada, falsa e cairá em breve, afirma o cientista. Onde está o espírito durante o coma ou durante o estado vegetativo, segundo o Espiritismo? Nada melhor que ouvir pelas próprias palavras de Emmanuel, respondendo através do médium Francisco Cândido Xavier a essa questão. Aí é exatamente aqui, né, interessante, que a resposta agora foi exatamente essa que nós lemos, né, aqui do nosso Pinga Fogo. Então eu vou repetir para vocês aqui para a gente poder ler rapidinho. Seu estado será de acordo com a situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação. Lembra que ontem nós vimos no Evolução em Dois Mundos, falando sobre a alimentação dos espíritos, né, que muitos espíritos, por não conseguirem se desapegar desse hábito da alimentação tão grosseira que nós temos aqui, ficarem vinculados a outros indivíduos, muitas vezes até num processo obsessivo. Agora, nesse caso aqui, quando estado de coma, o espírito também fica vinculado ao seu corpo físico pelo fato de não se ver como um ser imortal, né? Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico, por intermédio do perispírito, dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem as paisagens e os contatos com seres que os precederam na passagem para a vida espiritual. É comum que, após essas experiências, elas passem a ver a vida com novos olhos, reavaliando os seus valores íntimos. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão de paz, das conversações edificantes, para que haja melhores condições ao trabalho do bem, que se direciona nessas horas tanto ao enfermo como aos encarnados, familiares e médicos. Aqui também a gente já entra num ponto também que é um desdobramento desse raciocínio, que muitas vezes um paciente que já se encontra em processo de libertação acaba passando por extrema dificuldade para se desprender do corpo físico, porque a família se encontra ali presente, causando ali, né, um campo magnético muito denso em torno do paciente. Aí a gente vai entrar, né, naquela famosa melhora da morte, em que a pessoa tem aquele rápido restabelecimento, aí a família dá aquela relaxada, vai todo mundo para casa, para poder ali começar a conversar de uma forma mais animada, aí pouco tempo depois o espírito desencarna. Né? Então aí também são temas, né, naturalmente, que vão ali provocar muitos debates, né, a favor e contra, mas a gente vê uma lógica, pelo menos uma lógica nesse processo, nesse raciocínio. Né? Pois é, Bras, né, essa é uma coisa que nós não temos ainda. Né? Seria talvez prudente, deixa eu ver aqui, então só no caso de morte cerebral podemos desligar a máquina e provocar a morte? André, esse também é um debate ético e é um debate também religioso, né, digamos assim. Porque muitos questionamentos, né, que surgem, que nós apenas lemos nos jornais, nas revistas, né, que comentam esses fatos, portanto nós não estamos ali presentes vendo a coisa acontecendo. Muitas pessoas dizem que um paciente que foi declarado com morte cerebral, ele acorda. Assim como crianças que nascem com anencefalia sobrevivem durante um período. Portanto, o aborto que poderia ser feito seria ali, nesse caso, né, um assassinato também. Então, o debate que fica em torno disso, de uma pessoa que se encontra ali no estado de morte cerebral declarado, né, varia muito, né, do que a ciência hoje apresenta.
né? Porque a gente tem, com um paciente com morte cerebral, ele já é irreversível dentro da visão científica. E, portanto, a manutenção daquele corpo acaba não tendo sentido. Então, muitas vezes a pessoa passa ali por muitas dificuldades e ela é induzida num coma para que ela possa descansar, e a partir dali, então, descansar literalmente, fisicamente. Porque o esforço para poder respirar, brigando com o aparelho e tudo mais, né? Então esse descanso, esse relaxamento permite que as máquinas funcionem com mais facilidade. Então, muitas vezes, essa medicação que é aplicada no paciente faz com que ele vá entrando numa falência, né, respiratória e cardíaca e acaba depois indo a óbito. Né? Então, pois é, a doutrina não fala nada sobre isso, André. A gente não pode pegar a doutrina espírita, dizer o que é certo, o que é errado. Né? O que vai trazendo para nós são esclarecimentos. E cada um, vivendo a sua experiência, vai poder tomar a sua decisão. Né? Assim como acontece com o aborto, como nós colocamos, a doutrina espírita não diz se é proibido ou não é proibido. Porque a lei de causa e efeito está aí para que todo mundo que tem livre-arbítrio possa tomar a sua decisão. O esclarecimento que chega para nós vai provocar em nós determinados efeitos, né, que vão nos ajudar a tomar uma decisão por esse ou por aquele caminho. Aí vocês se lembram, né, que no caso de um aborto que nós estudamos naquele caso, que eu trouxe para vocês, né, daquela resposta que o Dr. Vitor trouxe para nós naquela psicografia, do aborto de uma criança gerada através do estupro, ele simplesmente colocou, ela não consegue. Então, quer dizer, essa resposta, ela não consegue, nós vemos claramente que não é um julgamento, mas é ali a experiência que aqueles espíritos em conjunto vão ter que vivenciar. Né? Então, no caso de morte cerebral, pela nossa ciência e confiando na nossa ciência, é uma situação que não tem restabelecimento. Então, durante quanto tempo ainda aquele corpo vai ser mantido vivo artificialmente? Em nome de uma crença que nós tenhamos, se tem espírito vinculado, se não tem espírito vinculado. Né? Então, se eu passasse por isso numa experiência familiar, eu optaria por aquilo que é mais lógico, conversaria com todos os médicos envolvidos, né? Eu analisaria ali qual é a situação para poder tomar uma decisão depois. Não vejo nem como certo nem errado. Né? A Dudu colocou que não vê com bom grado, a Chaconete colocou que acha que é lícito. Então, quer dizer, percebem que cada um de nós ali vivencia essa experiência de um modo muito particular. Né? Então, assim, o que a doutrina espírita faz é trazer para nós ensinamentos. E são esses ensinamentos que vão dirigir as nossas ações e não determinar as nossas ações. Né? Porque assim como a ciência está evoluindo, o próprio conhecimento doutrinário também vai evoluindo dentro de nós e até mesmo a partir dos ensinamentos dos espíritos. É realmente uma situação bastante difícil. Né? A gente já teve, por exemplo, de uma forma muito mais simples, né? Pessoas que dizem assim, olha, o meu animal está muito doente, meu cachorrinho. Eu permito a eutanásia, porque não é sacrificar o animal, é diferente. Né? O sacrifício é quando você mata o animal, porque você já não tem mais paciência para ficar cuidando. E a eutanásia é quando você percebe que o animal está sofrendo, não tem mais cura e é uma forma de aliviar a sua dor. E aí então nós tivemos atendimentos fraternos, não sei se você se lembra, de pessoas que perguntaram o que a doutrina espírita pode ajudar na nossa decisão. A nossa orientação é converse com os médicos, peça a segunda, terceira opinião e tome a sua decisão. Não existe um manual de instruções para nós, né, para dizer assim, olha, é certo ou errado. Dudu colocou, né, se um corpo com morte cerebral vai entrar em falência e logo virar óbito, deixa o corpo desencarnar, pois o espírito ainda está ali com o corpo do doente. A morte cerebral é do corpo físico, não do espírito. A pergunta é, né, Dudu, como é que a gente sabe que o espírito está vinculado àquele corpo no caso de morte cerebral? Porque no livro dos espíritos nós temos ali, né, que... Como é que você pode dizer, Dudu? Essa é a questão, como é que nós podemos afirmar isso? Muitas vezes o espírito já foi desligado e tirado de lá. Porque nós temos ali morte cerebral que você pode manter ali o espírito, o corpo vivo durante 3 meses, 4 meses. E o espírito muitas vezes já saiu de lá há muito tempo e tem todos os cuidados médicos, a família naquele sofrimento. Então esse que é o detalhe. Né? Vamos lá. Pois é, mas no livro dos espíritos diz que um corpo pode ficar sem ter espírito vinculado a ele.
Um corpo, inclusive, pode ser gerado numa gravidez sem ter espírito vinculado a ele. Né? Por isso, esse é o detalhe que a gente perceber, né? O debate que isso gera em torno desse tema, pelas nossas interpretações, pelas informações que nós temos, a ciência trazendo a sua avaliação, cada um então vai trazer ali a sua posição. Né? Colocando, né? Então, aqui para finalizarmos, né? Depois dessa resposta do Chico aqui nesse artigo, seria talvez prudente refletir também um pouco sobre todos esses conceitos, tendo por base os ensinamentos, os seguintes ensinamentos contidos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o título é Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Aí depois aqui, item número 7. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus, graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequenos e pequeninos. Aqui passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Item 9 e 10 aqui por Kardec, para a gente finalizar. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas, e não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não veem, os que não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez. No item 10, para finalizar. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida poderia. Mas nesse caso, vejam aqui essa questão de novo, hein? Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais incrédulo teria de curvar-se? Ou seja, Deus não poderia escancarar para nós essas verdades? Sem dúvida que poderia. Mas nesse caso, onde estaria seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Não abandona os filhos perdidos, aqui depois de um trecho, né? Pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, e como filho pródigo lhe pedirão perdão. Talvez valha a pena refletir um pouco. O artigo por Susana Santos. Eu gostei muito desse artigo, né, trazendo para vocês aqui essa visão científica, essa visão espiritualista, e depois aqui no final a visão espírita, né, que traz para nós ali uma perspectiva bastante interessante, né, sobre os vários aspectos dessa experiência, dessa situação. Né. O embaixador colocou, né, se não morre o cérebro, não morre nada. Né, não necessariamente, né, porque os órgãos continuam ativos ali, por causa, né, das máquinas, da alimentação. O corpo é mantido nesse estado, né, desse estado, não vou dizer biologicamente vegetativo, mas já não tem mais capacidade de despertar consciência, porque o principal órgão que o espírito se vincula, obviamente, é o cérebro. Ele já se encontra morto por causa da região que foi lesionada. Mas ainda assim, nós temos que, se nós voltarmos 30, 40 anos no tempo, nós vamos ver ali que a ciência naquela época tinha equipamentos, tinha ali teorias, fundamentos, conceitos que acabaram mudando 30, 40 anos depois.
Mas a tendência, claro, né, a gente sempre vai observar a ciência da sua forma mais objetiva, que a ciência não quer fazer julgamentos tendenciosos para esse ou para aquele lugar, para esse lado, né? Ele vai em torno dos fatos. Então, da mesma forma que ela vai evoluindo, sem levar em consideração esse elemento espiritual, ela avança dentro da sua prática, né, da sua área de atuação. Mas aí, com o passar do tempo, né, como a gente viu o depoimento, né, do Dr. Alexander, nesse depoimento aqui no artigo, em que ele mesmo ficou em estado de coma, ele vai dizer assim que ele provou, ele era um neurocirurgião, naturalmente ele tendo uma visão bastante materialista da ciência, ele vivenciou a experiência de quase morte. Depois que ele voltou, ele começou a questionar as suas próprias crenças e também as crenças dos seus pares e da própria ciência. A Gilina colocou, né, sou a favor da vida em todas as hipóteses. O Dudu colocou, né, o homem ainda não sabe nada, né, o espírito sabe tudo, né, portanto, quando não há desencarne real do corpo, há vida, né. Então está ali também, o Braço colocou, às vezes com um choque anímico, através de um passe, podemos ajudar a pessoa a desencarnar em paz, ou trazer de volta também, né. Então aí, esses são os temas, e por isso, né, a gente viu aqui, no nosso livro Plantão de Respostas, a pergunta, né, o que se passa com os espíritos encarnados cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo, né. Então aqui, a gente vai, então, como desdobramento, né, a gente pode ir para a questão da experiência de quase morte, do estado vegetativo, ou coma, né, que embora tenha colocado o estado vegetativo e coma nas mesmas condições, a gente viu que são situações diferentes. E também depois entrar aqui na parte de morte cerebral, que aí vai entrar na mesma questão, né? Morte cerebral, eutanásia, cremação, todos esses temas que envolvem a matéria e o espírito, né? Então, e aí fica nesse debate que a gente vai aprendendo e a própria sociedade também vai debatendo em todos os seus aspectos. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos aqui abordar vai ser comportamento. Aí já vai falar um pouquinho sobre a nossa posição nas nossas relações sociais, né, e tudo mais. Depois de comportamento, nós teremos também aqui